Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo comportamental e nessa aula eu vou falar sobre a técnica mais confiável para atuar como psicoterapeuta e ajudar o seu paciente, tá? Que é a técnica que vai te ajudar a ajudar qualquer paciente da melhor maneira possível, tá? Então, o objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível, né, para todos os psicólogos e fazer com que você, que é profissional, tenha mais confiança no seu trabalho. Muitos estudantes e profissionais de psicologia me perguntam, querendo ou não, qual a técnica, né, qual a ferramenta, a estratégia melhor aí de se utilizar com os pacientes, né? Qual a técnica que nós podemos utilizar sem falha, né, com todos os transtornos e ter resultados fenomenais logo de cara. Então vamos lá começar a falar qual é essa técnica. Alguém sabe? Alguém sabe? Vamos dar um tempinho aí para o pessoal falar, então, qual é a técnica definitiva, né, para ajudar o seu paciente com todos os problemas dele. Alguém sabe? Alguém tem resposta para isso? Vamos ver se alguém coloca aí no chat alguma coisa, né? A Priscila está colocando aqui que é o questionamento socrático. É uma boa resposta, né, Priscila? A Ceci também, ó, questionamento socrático. O Ravel falou que é Jesus, né? Que Jesus é a técnica definitiva. Mas tudo bem. Enfim, não tem técnica definitiva para trabalhar com todos os seus pacientes, todos os seus casos, no sentido de ajudar definitivamente o seu paciente, tá? Não tem. Essa resposta não existe, tá bom? Porque a terapia, infelizmente, não é um processo de tamanho único, tá? A terapia não é um processo de tamanho único. Na realidade, cada paciente precisa ter o seu caso analisado individualmente e de forma colaborativa. E dessa maneira nós vamos descobrir, então, né, e selecionar as melhores técnicas e estratégias para aquele caso. Ó, a Lívia acertou aqui, ó, não lá, tá. É personalizado, penso eu. Ela tinha colocado primeiro, não tem. Depois ela colocou aqui, é personalizado. Isso mesmo, exatamente. O professor GC Vaz também, ó. Cada ser é único, isso mesmo, né? Então, é justamente isso. A terapia, ela não é um processo de tamanho único. Se quem dera fosse, né? Quem dera fosse uma coisa muito simples, onde a gente pegasse ali um manual e aquele manual servisse para todos os pacientes. Ah, faça isso, 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 acabou, vai resolver o problema do seu paciente, tudo mais. Mas não funciona dessa maneira. E isso eu acho que é uma coisa muito de alerta, assim, porque como eu falei, né, muitas pessoas perguntam sobre isso, né, muitas pessoas falam sobre isso, querem saber a técnica definitiva, querem saber a estratégia definitiva para usar, como solucionar o problema do meu paciente com isso, com aquilo, né? Qual técnica que usa, qual técnica que usa para aquilo, qual técnica que usa para aquilo, e isso isso é muito complicado, porque, eu repito, né, como nós estamos falando aqui, a terapia não é tamanho único, não funciona, não é um processo que vai funcionar para todos os casos, tá? Vai funcionar para todos os casos de uma vez. Não, a gente precisa adaptar para cada caso. Se fosse seguir assim, seria muito simples para a gente, mas infelizmente não é assim que funciona. E mesmo assim, né, mesmo selecionando às vezes as melhores técnicas, ou mesmo você lá, tá, então você pegou ali aquele caso individualmente, colaborativamente com o paciente, você pensou nas melhores técnicas, nas melhores estratégias para trabalhar com aquele paciente, mesmo assim, tá, mesmo fazendo um trabalho bem devagar, analisando a conceituação cognitiva, vendo, pô, eu acho que essa técnica pode ajudar, vamos ver e tal. Mesmo assim, mesmo selecionando as técnicas que nós consideramos serem as melhores naquele momento, elas podem não dar certo, tá? Mesmo nós selecionando as melhores técnicas para aquele caso, naquele momento, podem não dar certo. E, no fim das contas, está tudo bem, tá? Está tudo bem não dar certo ali quando você implementar alguma estratégia, implementar alguma técnica. Porque o processo de terapia, ele é mutante, né? Então, o processo de terapia é mutante, e assim como a conceituação cognitiva, como a gente já falou várias vezes, né? E muitas coisas que nós realizamos dentro da TCC, é através, querendo ou não, da tentativa e erro, né? Então,
ela é uma coisa que vai mudando, que a gente vai adaptando baseado no nosso paciente, baseado na conceituação e baseado no que vai surgindo conforme, porque a própria conceituação a gente vai mudando, a gente vai alterando conforme a gente vai tendo mais dados. E muitas vezes nós teremos mais dados quando nós colocamos em prática alguma coisa e vemos, né? Às vezes a gente não vai ter dado assim cru, né, sem colocar em prática alguma estratégia, sem colocar em prática alguma coisa. Tá? Então, mesmo que uma estratégia não funcione, né, como nós gostaríamos que ela funcionasse, porque muitas vezes a gente pensa mesmo, essa estratégia vai ser ótima, vai ajudar por conta disso, aí coloca em prática e não ajuda necessariamente do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria e tudo mais. Então, mesmo assim, mesmo que uma estratégia não funcione como nós gostaríamos, nós temos informações, nós vamos ter, com o resultado, né, da implementação da estratégia, nós teremos informações valiosas que nos ajudarão no desafio de pensamentos disfuncionais dos pacientes e no desenvolvimento de novas estratégias. Então, independentemente do resultado, né, quando você implementa uma estratégia e às vezes não dá certo, então, independentemente do resultado, você vai ter dados bem interessantes que você vai poder usar para pensar em outras estratégias, em outras coisas para serem realizadas com aquele paciente, ou ter dados também, ter evidências para trabalhar com o pensamento disfuncional do paciente. Se a gente pensa, por exemplo, uma questão de exposição. Então, um paciente ansioso, né, que acha que vai ser terrível, assim, que ele vai sentir uma ansiedade, por exemplo, de 0 a 10, ele vai sentir 10 de ansiedade se ele se expor em determinada situação. Aí a gente faz a exposição, faz todo o trabalho e tudo mais, e não deu certo exatamente, às vezes ele não consegue necessariamente fazer o que a gente se propôs, ou não teve o resultado bacana, né, a pessoa às vezes rejeitou ele, enfim, coisa assim, mas ele pode perceber, a gente pode ter uma evidência aí que a ansiedade dele, apesar de ter sido alta, por exemplo, não foi uma ansiedade de 10, às vezes foi uma ansiedade de 9, né, às vezes foi uma ansiedade de 8, e isso é um dado muito interessante, porque é um dado relevante, né, uma evidência de que talvez ele exagera, né, que talvez o pensamento dele vai assim muito além do que a realidade de que ele não vai se sentir tão mal e tudo mais, tá? Então, assim, é uma coisa que nós não vamos ter, então, uma estratégia, uma técnica definitiva, né, definitiva para o nosso paciente, porque não é único, né, o tratamento não é único, a terapia não é única, e muitas vezes você pode selecionar e curar, né, digamos assim, a melhor técnica, a melhor estratégia para aquele caso, para aquele paciente, mas, né, pode também não dar certo, né? Às vezes pode não dar certo aquela implementação da estratégia, mas está tudo bem, tá? Isso faz parte. Isso faz parte. E você vai simplesmente ser sincero com o paciente, e primeiro você vai prepará-lo, né, tipo, na questão que pode não dar certo, dependendo, e, ok, né, o que nós podemos aprender disso, né, o que nós podemos aprender com os resultados, né, da implementação dessa estratégia, e coisas assim, né. Deixa eu ver aqui. Eu sei que, querendo ou não, muitos, e principalmente vem disso, né, das pessoas que trabalham, que querem buscar a TCC, eu sei que muitos acreditam que a TCC, ela é um apanhado de técnica apenas, né, e ponto final. Então, a TCC, ela é um apanhado de técnica, é um monte de técnica aí, junta um aranhado de técnica e ponto final. Só que ela, na verdade, ela vai muito além, né, de técnicas, de estratégias para serem trabalhadas, né. As técnicas utilizadas por nós, né, elas são meras ferramentas. Então, nós terapeutas cognitivo-comportamentais utilizamos várias técnicas, mas elas são ferramentas apenas. Elas não são o principal, assim, não é a coisa principal da terapia cognitivo-comportamental. Não é a principal coisa que vai ajudar o paciente a melhorar, o paciente resolver os seus problemas, tá? Elas são meramente ferramentas. É um meio para um fim, tá? Mas não é a intenção, coisas nesse sentido. Porque se nós não soubermos utilizar, a gente pode ter essas ferramentas, mas se a gente não souber utilizar essas ferramentas, aí nós seremos como, por exemplo, um macaco, né? Um macaco tentando arrumar um carro, né? Então, se o seu carro está quebrado, tem um carro quebrado, e tem um macaco ali, você vai lá, entrega a chave, a peça, a ferramenta exatamente, né, a ferramenta correta, digamos assim, para arrumar aquele carro, mas é bem provável que ele vai ficar mais batendo no carro com a ferramenta do que arrumando o carro, né? Porque ele não sabe arrumar o carro. Ele nem sabe como funciona um carro, né? Nem nós sabemos como funciona um carro.
muito menos um macaco. Então, ele não vai saber arrumar o carro e muito menos como o problema surgiu, né? Ele vai simplesmente pegar aquela ferramenta e ficar batendo no carro, vai furar o carro, vai fazer tudo o caramba a quatro com aquela ferramenta no carro, mas não vai arrumar o carro. Por quê? Porque o que basta aí não é a ferramenta, é entender como o carro funciona, é entender o que aconteceu, né? O que quebrou, como quebrou, né? Por que quebrou? Para você saber qual a melhor ferramenta para usar e por que usar tal ferramenta, que momento e coisas nesse sentido. Muitas vezes o motivo de ter quebrado a peça do carro foi porque uma outra parte do carro está com defeito. Tem uma outra parte que está com defeito. E aí, por mais que você tenha a ferramenta certa para consertar a parte principal, digamos assim, né, que você tem a consciência, não vai funcionar, porque você precisa trabalhar com a outra parte que também estava com um problema, tá? Então, as técnicas utilizadas por nós são meramente ferramentas. E repito que a TCC vai além de ferramentas, vai além de técnicas, tá bom? Então, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, para com essa putaria de buscar técnicas e estratégias sem parar. O que muitos de vocês fazem. Vocês ficam buscando técnicas e estratégias sem parar. Sem parar, sem parar. Então, para também de ficar buscando novas teorias, tá? Sem parar. Porque, quem sabe, dessa vez, essa teoria que eu vou estudar agora vai me dar uma técnica para utilizar. Uma das coisas que aconteceu atualmente, por exemplo, tem as terapias contextuais, as terapias da terceira onda, né, terapias cognitivas da terceira onda e tudo mais. Isso é excelente, né, porque nós temos uma outra maneira de enxergar as coisas, eles trouxeram algumas técnicas também, enfim. Só que o que eu percebo é que muitas pessoas pegam essas novas, nossa, então surgiu essas novas terapias, então já que eu não tá dando certo eu entender a TCC, por exemplo, então eu vou buscar essas outras, né? Em vez de buscar entender, né? Buscar entender o básico, buscar estudar a teoria, né? Buscar entender o funcionamento do ser humano com o básico da terapia cognitivo-comportamental, né, da terapia cognitiva. E aí ficam buscando, talvez um de vocês aí que está assistindo deve ser uma dessas pessoas. Eu já encontrei muitas dessas pessoas, né? Encontrei muitas dessas pessoas, tá? No sentido de que, mas eu não estou entendendo. Então tem esse curso aqui que fala da abordagem, uma outra abordagem nova, então eu vou ver ela, quem sabe, aí não ajuda também, porque não tem a resposta mágica. Não tem a resposta mágica. Né? Isso é uma coisa muito importante de você enfiar na sua cabeça. Não há uma resposta mágica, não há uma técnica mágica que ninguém nunca falou, né? Que vai resolver todos os seus problemas. Já vi pessoas me perguntando isso também. Eu queria saber alguma técnica desconhecida, uma técnica desconhecida para ajudar o paciente. Então, tipo, não é isso que vai resolver, né? É como se fosse uma coisa além, assim, que você fosse descobrir, e é isso que vai resolver os seus problemas e os problemas do seu paciente, coisas nesse sentido. Mas não é isso que vai acontecer. Não dá certo, tá? Por aí você vê o pessoal tudo perdido mesmo, tudo perdido. Aí fica vendo 50 mil abordagens diferentes, porque uma vê o ser humano de um funcionamento, às vezes muda alguma coisinha e tudo mais, aí fica aprendendo um monte de abordagem diferente, um monte de coisa, sem foco, né? Sem foco nenhum e sem ajudar necessariamente o paciente, porque você fica buscando uma coisa mágica e só confundindo cada vez mais a sua cabeça, tá? Então não há uma técnica mágica que ninguém nunca falou, tá? Ai, meu Deus, ninguém nunca falou e agora vai falar e vai resolver a minha vida e vai resolver todos os seus problemas, tá? Então foque em conhecer a sua teoria, a teoria que você mais se identifica, né, que você acha mais interessante, sim, foque em conhecer essa teoria. Porque, como eu sempre bato aqui, né, a faculdade não foi suficiente para você conhecer, tá? As teorias, assim, mais a fundo. E muitas vezes nem a pós-graduação vai ser. Mas você tem a capacidade de conhecer e de aprender essas teorias. Por conta mesmo, por livros, tem cursos online também. Tem vídeos online na internet, enfim. Tem coisas que dá para você aprender por conta, mas respira fundo, né? Vai estudar,
reflita bastante sobre aquilo que você está estudando, mas não ache que, tipo, ai meu Deus, o problema sou eu, no sentido de, eu não entendi, então eu tenho que buscar uma outra abordagem e tudo mais, tá? Porque se nós pudéssemos falar e, assim, então é isso, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que não tem uma técnica mágica, não tem uma técnica definitiva e tudo mais. E aprenda, o foco principal tem que ser na sua teoria e no funcionamento do seu paciente, tá? Quando você coloca, né, quando você aprende o funcionamento da teoria, o funcionamento do seu paciente, fica mais fácil de você trabalhar, e aí depois você vai conhecendo as técnicas e vai lidando, baseado naquele paciente, o que pode funcionar. E como eu já falei, muitas vezes não vai funcionar uma técnica e ok, né, tá ok, não tem problema nenhum com isso. E se nós pudéssemos aí falar, só para finalizar, se nós pudéssemos falar sobre uma técnica que às vezes vai estar em todos os processos, né, se a gente pudesse falar sobre uma técnica que vai estar em todos os processos de terapia, é justamente o questionamento socrático, tá? Isso como algumas pessoas tinham colocado aqui, né? Então, o questionamento socrático a gente pode colocar que é uma técnica que algumas pessoas nem consideram técnica, porque já que ela está em tudo, né, da TCC. Mas se a gente pudesse colocar uma técnica que vai ter em todos os casos, é o questionamento socrático. Só que mesmo assim, o questionamento socrático ele é uma base só, aonde cara, vai muito além. Né? Você vai usar com questionamento analogias, metáforas, questionamentos específicos para o paciente. Então, não tem uma coisa muito definitiva para você usar o questionamento socrático. Porque as perguntas base lá do questionamento socrático, muitas vezes não vai funcionar. Tá? Dependendo do que você está trabalhando com aquele paciente. Bem? Mas se nós pudermos pensar numa técnica que a gente vai usar em todos os processos, vai usar, não quer dizer que vai resolver todos os processos, vai usar em todos os processos, é justamente o questionamento socrático. Porque, como eu disse, mesmo assim, ele não é definitivo, tá? A Lindiana falando da psicoeducação também, perfeito, é verdade, a psicoeducação também é uma técnica que a gente vai usar bastante também, mas do mesmo jeito, psicoeducação é uma forma de fazer, mas sobre o quê? Então, assim, é uma coisa, vai mais específico. Sobre o quê? Não sei, depende do seu paciente. Né? A psicoeducação sobre o que vai depender do seu paciente aí, tá? Então, mesmo assim, o questionamento e a psicoeducação, elas não são definitivas, né? Sem o devido questionamento ou a devida psicoeducação, a psicoeducação certa para aquele caso e tudo mais, o questionamento certo para aquele caso e tudo mais, e o apoio também de outras estratégias, então não vai ajudar muito, tá bom? Então isso é muito importante de se falar. E como eu já falei em algumas outras aulas e tudo mais, né, essa parte do questionamento socrático, porque muitas pessoas às vezes falam assim, né? Tipo, mas como eu faço para melhorar o questionamento socrático e tudo mais? Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho bacana, é assim, cara, estuda coisas diferentes, né? Vai além do básico, você estuda teoria e tudo mais, né, e tal, mas vai além, né? Seja uma pessoa mais aberta, né, digamos, culturalmente mesmo. Conheça coisas diferentes, assim, seja sobre política, sobre cultura pop, coisas diversas, né? Vai ler filosofia e tudo mais. Porque coisas assim, né? Você ter conhecimento sobre coisas além, né, da terapia, da sua teoria, tudo mais, essas coisas vão te ajudar tanto na psicoeducação. Né, muitas vezes você vai fazer uma psicoeducação sobre coisas que a sua abordagem não tem uma explicação, sei lá, o sentido da vida, por exemplo. E às vezes você tem um estudo mais filosófico sobre isso. Pode ser bacana para fazer uma psicoeducação. Às vezes o paciente está com algum problema específico que você tem conhecimento também. Você pode fazer uma psicoeducação sobre isso também. Né? Por exemplo, sei lá, que nem eu tenho um canal no YouTube. Se um paciente tem problema com um canal no YouTube, eu não sei como fazer lives, sei lá. Eu posso, querendo ou não, psicoeducá-lo sobre isso. Né? Falar a importância disso, porque que pode ajudar e tudo mais, blá blá. Posso falar sobre isso. E também posso orientar bem um passo a passo do que ele precisa fazer também, né? No questionamento é a mesma coisa, né? Quanto mais coisas diferentes você tem na sua cabeça, mais analogias você consegue dar. Então, por exemplo, séries de TV. Né? Às vezes você consegue usar exemplos do que está acontecendo para exemplificar o comportamento do paciente, para exemplificar um pensamento, para exemplificar como aquilo é disfuncional para o paciente, ou como o comportamento do outro também é disfuncional, enfim, coisas nesse sentido. Através do questionamento, através desses conhecimentos, a gente consegue
usar as analogias, usar exemplos, né, de coisas assim do nosso cotidiano, da nossa cultura e tudo mais, para ajudar o paciente a visualizar melhor aquilo que está acontecendo. Então, uma das coisas para ajudar mesmo, tanto na psicoeducação, a sua habilidade, digamos assim, de psicoeducação e de questionamento socrático, é ter mais conhecimento, é buscar conhecer coisas novas, é buscar expandir, digamos assim, sua gama, né, de conhecimentos diferentes e tudo mais. Isso pode ajudar bastante, tá bom?